Compreendo a posição dele em relação ao pai dele. Estavam fazendo um filme sobre a vida do pai dele, né? E estava faltando dinheiro e pediram que ele cobrasse. Até aí tudo bem. Agora, no dia 8 de setembro, ele já sabia que Vorcaro tinha. Ele próprio expressou nesses áudios que foram vazados na Polícia Federal. Ele já sabia, né? E depois ele foi se aproximando. Na medida em que ele se aproximava de Vorcaro, os motivos para ele se distanciar de Vorcaro aumentavam, porque ia aparecendo mais e mais noticiário. Chegou ao ponto de um diálogo final às vésperas da prisão de Vorcaro. E esse diálogo, meu Deus, é muito forte. Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz. Certamente uma luz sobre vai ou não vai cumprir a promessa de aportar recursos para terminar o filme como produtor, com recompensa depois na bilheteria. E depois, o que ele poderia dar em troca? Ora, é sabido, e principalmente em Brasília se sabe disso, que quando se pede passa a se dever, né? Aquele que fez o favor passa a ser o credor desse favor, que vai cobrar um dia, né? Ele não teve esse cuidado também. Então, fica aqui o registro dessas questões, já que a gente prestou aí as explicações dele. Eu nem vejo importância em mostrar quanto foi, se foi 24 milhões de dólares ou 23 milhões de dólares, e o Vorcaro só pagou metade disso, né? Não. É a questão da distância entre alguém que tem pretensões políticas e alguém que está sendo cada vez mais alvo de informações a respeito de vigarices na área financeira. Então, é uma questão é o contrário do rei Midas. Vorcaro estava num ponto em que quem tocasse nele era contaminado. E ele não teve esse cuidado. Foi até a véspera daquela prisão em que Vorcaro pegou o telefone e aí conseguiu bloquear. Não. Tem gente que está muito mais envolvida nisso, mas muito mais, né? Tanto em valores financeiros quanto em questões éticas. Mais uma vez, o contrato tinha cláusula de confidencialidade. São punições severas se eu descumprisse isso. Minha única conexão com ele foi este filme. Portanto, a partir do momento que eu falasse, olha, né, eu conheço ele, a pergunta seguinte ia ser, qual a sua relação? Eu ia ter que falar que era o filme. Foi só porque eu queria preservar esta obra de arte, essa grande produção que vai emocionar todos os brasileiros. Absolutamente nada diferente disso, o que já foi dito várias vezes agora. A última parcela de investimento que ele fez, Pedro, foi em maio de 2025. Portanto, não tinha toda essa confusão, tudo que nós sabemos hoje sobre a sua atuação, não existia na época, como não existia lá em dezembro de 24, quando ele aceitou fazer investimento privado nesse filme privado, gente. Então, assim, depois desse tempo, quando eu percebi que ele não estava honrando com as parcelas do contrato, eu busquei ele algumas vezes para entender o que estava acontecendo. Flávio também afirmou que não haveria qualquer contrapartida a ser oferecida a Daniel Vorcaro. O que é que eu poderia oferecer como senador para o Daniel Vorcaro? Nada. Dezembro de 24, Bolsonaro não era presidente, eu não tenho nenhuma atuação em lugar nenhum com relação a Daniel Vorcaro, seja no Senado, seja no governo, seja nada, imagina, eu sou da oposição. O Daniel Vorcaro me procuraria para eu ajudá-lo com alguma coisa em governo, né, em Banco Central, presidente indicado pelo Lula. Quer dizer, eles é que tem que explicar. Eu estou aqui botando a cara de peito aberto porque eu sei a verdade que está do meu lado, porque eu sei que eu estou do lado certo, porque não tem nada de ilegal. Por isso a minha tranquilidade com relação a isso e a razão pela qual, Jussara, eu não vi nenhum problema, né, de não falar mais uma vez, é porque eu tinha contrato de confidencialidade. Eu sabia que isso, por mais que pudesse ser usado contra mim, isso não vai, no fim das contas, impactar na minha eleição.